A Yara Land, por mais que a gente não necessariamente fale muito em palavras, a gente fala mais por imagens, por música, por cenários. A gente já tem uma comunidade muito grande de pessoas ou Yara Landers que, de certa forma, entendem a Yara Land sem precisar de muito para entender. E isso é o que mais me preenche, porque a Yara Land é sobre viver, né? É sobre estar aqui, agora, é sobre acreditar num mundo melhor. É super curioso, porque metade do significado de Yara era muito claro para mim durante a criação do nome, para a marca, e a outra metade foi vindo ao longo do tempo. Yara, no sentido árabe, né? Yara é uma palavra árabe que significa literalmente pequena borboleta. Principalmente as pessoas mais próximas que me acompanharam durante a vida toda, era muito claro para essas pessoas que eu sempre tive uma conexão muito grande com a borboleta. Tanto com o animal, quanto com o arquétipo da borboleta. Todo o significado de metamorfose, de transmutação. E eu sinto que em inúmeras situações da minha vida, eu tive que me transformar. E se transformar não significa você se tornar algo que você não é, ou algo muito diferente do que você é, mas sim se adaptar a diferentes situações. Evoluir, transmutar para algo maior, para que em determinada situação você consiga lidar com ela. E aí, graças a isso, eu sinto que eu sempre sou uma borboleta. Para cada situação que eu tô, eu preciso ir me adaptando e sofrendo inúmeras metamorfoses. E as minhas raízes são libanesas, por parte de pai. E Yara soou muito bem para que a marca viesse. E a outra parte da Yara, eu sempre falo que a Yara é metade borboleta e metade sereia. Por quê? Coincidentemente, Yara, aqui no Brasil, quando a gente fala do folclore brasileiro, Yara em português, que é até escrito com I, vem da nossa mitologia, do nosso folclore brasileiro, de uma mulher indígena que se torna sereia, encurtando muito a história. E essa parte é a nossa raiz brasileira de fato, que coincidentemente trouxe todo o lado da minha mãe. Além da minha conexão mais do que cósmica, simbiose com a Giovanna Zatter, eu me conectei muito com a ideia e com o contexto da Yara Land. É algo que faz muito parte de mim, essa parte do criativo, essa parte de sinergia, essa parte do mágico, do lúdico, do que tudo é possível e ser fora da caixa. Cresci num ambiente de negócios, tanto da minha realidade nos estudos, quanto da minha família. Então, minha família mais tradicional no mercado de economia real e também cheia de médicos. Então, resumidamente, não havia artistas. Eu sou a primeira artista da minha família em gerações. Eu sempre fui mais ligada à inovação, em fazer o diferente, em disruptar. Então, inclusive, o sonho de fundar minha startup, de desenvolver uma ideia que disruptasse. Então, dentro da faculdade, eu fiz parte de movimentos como o Movimento Empresa Júnior. Vivenciei 4 anos na Endeavor, que é a maior organização do mundo, apoio a startup. E lá dentro, eu continuava firme no meu plano de fundar minha startup no futuro. Até que, quando eu fiz a saída, encerrei a minha carreira na Endeavor, fui passar um tempo em Berkeley, na Universidade da Califórnia, e ali, durante todo esse estudo, eu acabei me conectando, né, descobrindo todo o estudo por trás da terapia sonora ou do sound healing, das frequências, da vibração. Desenvolvi um hobby que era ser DJ. Então, com esse hobby, eu acabava tendo momentos muito legais com amigos, familiares. Minha mãe, inclusive, sempre gostou muito da minha música. A gente tem esse ponto de conexão. É o que nos mantém unidas. Minha mãe partiu recentemente e a nossa maior conexão, ela é até hoje presente na história da música. É através do som que a gente tem um potencial gigantesco de se conectar com o ser humano, porque nós somos vibração. A minha mãe agora em vibração, ela deixa isso cada vez mais claro para mim. Durante esse movimento, esse período de uma certa crise, de dúvidas, incertezas, eu sabia que a decisão que eu tomasse, ela ia mudar o meu futuro como um todo. Então eu fui muito cautelosa na minha decisão, ao mesmo tempo que algo dentro de mim, sempre, a todo instante, de uma forma que eu nunca tive dúvidas em termos de intuição, dizia que a música era o meu caminho. Eu vi um grande talento, né, o jeito que ela se comportava, e eu vi bastante sonhos. Nesse momento eu decidi guiar ela, quis mostrar para ela que ela poderia ter um potencial artístico muito grande, e aí foi que se iniciou essa história magnífica que vem acontecendo. Isso para mim reverberava com uma força muito grande, porque para mim aquilo seria algo muito atípico.
Eu não estava acostumada com aquele contexto, por mais que eu amasse, até então aquilo tinha sido meu hobby. Nunca tinha sido tanto uma opção. Até que, aos poucos, durante processos terapêuticos, introspectivos, momentos meus na natureza de reflexão, foi uma jornada e em nenhum momento eu tive dúvidas que algo me chamava para viver mais o meu interior, a minha criança interior, de fato a minha essência, que é o lado musical, da arte, também da moda, de desenvolver e de empreender nesse setor. Não era uma mudança tão gritante assim, porque eu sabia que tudo que eu já vivia naquele meu outro empreendimento, naquela startup, falava muito sobre esse lado ancestral, de vibração, de som, que é a grande raiz da medicina. Se a gente olhar os curandeiros, de milhares de anos atrás, se usava, né, elementos da natureza, de som e frequência para cura. Durante esse período de desenvolvimento dessa nova fase, eu senti que a Yara, ela poderia ser o meu alter ego naquele momento. Então, eu ainda não enxergava a Giovana como a artista que ela podia ser. Como que a Giovana agora é uma artista? A Giovana sempre foi empreendedora, a Giovana estudou negócio. Como que, de repente, a Giovana faz música e tem uma conexão com a moda artesanal, né, feita à mão? Eu senti que, naquele momento, vestir a persona Yara, ser a Yara, faria muito sentido para mim. Quando eu conheci a Giovana, ela ainda era uma artista amadora, né? A gente conversou sobre a profissionalização dela. Nesse momento, eu quis mostrar um pouco mais para ela sobre o que é ser um artista de verdade, e acredito que nesse momento ela viu uma nova direção na vida artística dela. Então, eu me tornei a Yara DJ, e junto com o desenvolvimento da Yara artista DJ, eu também acabei criando a Yara Hats, a Yara by Giovana Zatter, de chapéus. Tenho o melhor dos dois mundos, tanto de trabalhar com a Giovana, fazer parte desse projeto que é tão incrível, tão encantador, e acompanhar também como telespectador a energia dela nos palcos, o resultado de tudo isso, a música envolvente, a energia vibrante de todas as pessoas que escutam as músicas da Giovana, de fazer tudo isso brilhar e de ajudar nessa conexão e estar presente com tudo isso. Eu acho que é muito gratificante. Eu tenho o privilégio de ter esses dois mundos conectados, o mundo real e a Yara Land. Aconteceu tudo de forma na mesma sintonia após uma viagem que eu fiz para Grécia. Eu decidi fazer os dois negócios ao mesmo tempo. Quando eu me desvinculei da Yara de fato como nome, né, artisticamente, essa primeira parte ela definiu o timing de algo que já ia acontecer em algum momento. A gente tem a Yara DJ e a Yara Chapéus, e quem é a Giovana por trás. Então, a gente teria um conflito de comunicação. E acreditem, a minha decisão naquele momento era continuar sendo a Yara. Até que eu levei essa pauta para minha terapeuta e ela foi muito direta ao dizer: Gi, eu acho incrível a Yara, acho incrível tudo que está sendo criado, mas quem criou a Yara? Eu falei, bom, a Giovana criou a Yara. Aí ela perguntou, então quem é a artista? E pra mim, antes mesmo de eu responder a pergunta, aquilo ativou um gatilho que me trouxe uma sensação muito boa. E eu respondi, sim, sou eu a artista, por mais que a matemática faça sentido, que o lado racional, mas eu sempre tentei combinar a intuição com a razão. E pra mim aquilo foi muito forte. Mas aquela intuição, ela falava muito alto e ela era muito maior do que qualquer obstáculo operacional que eu teria. Então, no mesmo momento, eu aceitei ter a Giovana Zatter, a artista. Porque a partir do momento que eu bati no peito e disse eu sou a Giovana Zatter, sou artista e fundadora da Yara, então quanto mais eu fui repetindo aquilo, eu mesma fui me empoderando dessa realidade que já existia há muito tempo, mas ainda não era tão clara para mim. Primeiramente, eu acredito que a formação da identidade sonora de um artista, a gente precisa primeiro entender sobre esse artista, primeiro conhecer o que ele gosta, o que faz ele se movimentar, para depois a gente poder formar a identidade sonora desse artista. Então o primeiro processo foi conhecer a Giovana como pessoa e como artista, para entender o que ela gostava e o que essas músicas tinham que grudavam na cabeça dela. Foi um processo de desconstrução e construção dela como pessoa e artista. Acredito que o mais difícil foi chegar no groove, na vibe que ela quer transparecer para a pista,
E foi muito legal porque o som da Giovanna, ele carrega várias coisas. A gente tem influência do Mediterrâneo, influência espanhola, influência de vários estilos musicais, influência grega. Escrever a Giovanna em uma música, e vocês podem escutar diversas faixas que tenha exatamente a cara dela, como Gayatri, como Yara, como muitas outras, Sahasrara, que com certeza passam a identidade dela. A partir do momento que a gente vai entendendo que esse é o nosso caminho, a gente vai destravando talentos e entrando num flow. E a partir do momento que você entende que é pra ser, que é o seu destino, com muita coragem e disciplina, você vai destravando as novas etapas. Felizmente, as primeiras gigs que eu tive, a primeira delas foi em Nova York, uma viagem que eu fiz pra lá, e as 3 gigs simplesmente aconteceram, sendo que uma delas foi muito marcante, porque foi de uma label nova-iorquina chamada Chitana, que é super relevante em Nova York, dentro de um clube chamado Lulu. Eu fiquei super surpresa quando aconteceu, quando teve a confirmação, porque pra mim era uma barra super alta e era a minha primeira gig. E depois a gente dá um salto para o Réveillon de Carneiros, onde eu ainda era Yara, e aí no ano seguinte veio essa transição de volta para Giovanna e também novas gigs junto com a realização da Yara. Eu queria muito lançar para também poder testar, validar a ideia no próprio mercado, então os 2 projetos eles sempre andaram em paralelo, eles nunca existiram sozinhos. Esse álbum foi feito aos poucos, né? Sentindo o ritmo. No começo a gente começou com uma ideia muito explosiva e a gente viu que a gente precisaria reduzir o ritmo para poder ter um trabalho mais consolidado. Então a gente deixou fluir. Foi uma ideia que no começo parecia um monstro de 7 cabeças. Eu acredito que esse álbum marca bastante o início da trajetória dessa artista, que tem muita coisa para fazer ainda aí. Eu acho que eu tenho alguns momentos onde eu consigo sentir a Yara Land de verdade. Assim, existem os momentos mais básicos, que são momentos de alegria e serenidade, em contato com a natureza, perto de pessoas que eu amo, que é esse básico da vida que funciona. Quando eu escrevo poemas que vão para os chapéus, tornaram interludes para o álbum Welcome to Yara Land. Nesse álbum a gente tem 2 interludes, e esses 2 vieram de poemas que eu escrevi para artistas globais, Satori e Bedouin, em chapéus, que é a junção dos chapéus, da arte dos chapéus, com a música. Existem outros momentos também de sentir a pista quando eu toco, né, em algum evento, sentir a pista vibrando e emanando uma vibração que ela se resume, uma vibração de como se fosse um processo de cura. E assim, cada música nova, cada novo show é uma experiência completamente diferente. Tanto a Giovanna quanto o meu trabalho junto com ela é a gente fazer uma experiência para as pessoas que estão ali ouvindo, para as pessoas que estão vendo ela se apresentar. Eu sempre tento saber, conhecer profundamente o que está acontecendo com a vibração dessa música e se ela me passa uma vibração positiva, para que consequentemente a pista sinta também. Nossa, eu me sinto leve, nossa, eu me sinto feliz, eu começo a enxergar um lado divertido da vida, um lado bom da vida, ou eu começo a ter memórias afetivas. Nossa, o teu som parece que você não consegue parar de dançar, porque tudo isso, no fim do dia, dentro do corpo, tá reverberando como cura. Parece que a gente vive buscando atrás sempre coisa nova, correndo atrás de alguma coisa, mas nem sempre a gente sabe o que é. E a Yara Land e as músicas da Gi são um convite para você olhar para dentro. São um convite para você buscar uma realidade elevada, um lugar onde você pode ser tua melhor versão, um lugar onde você pode se conectar consigo mesmo e ter esse chamado para ser o teu auge, para ser a tua melhor versão, para você crescer espiritualmente, crescer também num mundo caótico. É uma fuga, de certa forma, mas também é um encontro. Todas as faixas que a gente trabalhou junto foram histórias diferentes, cada uma com a sua mágica, cada uma com a sua dificuldade, cada uma com o seu conteúdo específico. Então foi um trabalho assim divertido, extremamente técnico, extremamente criativo e eu acho que acima de tudo extremamente genuíno. Na época de pandemia, por exemplo, o som se tornou meu melhor amigo. Então o som ele sempre teve esse papel de me elevar
e quando eu sinto que eu estou levando isso pra pista, nem que seja por 1h30, 2 horas, o meu propósito está sendo cumprido de alguma maneira. Hoje, tanto a Yara Land quanto Yara, elas podem ser inúmeras, e eu vejo que a Yara Land, ela pode ser o que o nome realmente diz, um lugar, um cenário gigantesco, um festival, são inúmeras possibilidades que é possível construir na Yara Land. A Yara Land, além de uma gravadora, ela é vibração, ela é energia, ela é conexão, ela está automaticamente ligado ao nosso criativo, aos nossos sonhos, ao que tudo é possível. Então, assim, a Yara Land não é outro planeta, não é outro lugar. A Yara Land, ela acontece aqui e agora. Basta você acreditar e querer estar nela. E honestamente, eu tenho muitas ideias, muitos sonhos, mas eu tento sempre viver o momento presente do projeto, porque eu tenho absoluta certeza que o futuro, ele é construído enquanto eu executo o projeto atual. Então, o que a Yara Land vai ser, considerando que ela pode... Existem infinitas possibilidades, está guardado. E eu tenho certeza que o que virá vai ser o cenário mais Yara Lander possível. Então eu queria convidar todos para escutar o álbum, ter contato com essa vibração que foi construída com muito carinho, essa jornada musical que foi construída com muito carinho. Eu tenho certeza que alguma coisa positiva vai sair disso. Então, welcome to Yara Land.